Paz do Senhor, irmãos. Abra suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 3. Livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. O tema que eu vos trago esta noite está no mesmo texto que nós pregamos na semana passada, só que na semana passada nós lemos esse texto, e o que nós extraímos do mesmo foi aquilo que estava, as inclinações, as afeições que estava no coração de Salomão. Esta noite nós lemos o mesmo texto, só que agora nós iremos partir de um ponto diferente. Ao invés de focarmos nas afeições de seu coração, nós iremos focar no conteúdo do seu pedido. Essa é a ideia esta noite, a gente ter em mente o conteúdo do pedido que Salomão faz a Deus, extrair o que de bom tem para nós, para que quando estivermos aos pés de nosso Senhor, nós possamos, de alguma forma, se não repetir, mas ter uma noção de como nós devemos apresentar-nos diante de Deus. Porque de uma coisa nós temos certeza: ao final desta oração que Salomão fez, o autor fez a seguinte descrição: o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Então nós temos aqui diante de nós o próprio autor, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que essa forma, esse jeito de pedir alguma coisa a Deus, acabou agradando a Deus. Logo, meus irmãos, o tema de nossa pregação essa noite é o conteúdo de uma
oração que agrada a Deus. E antes da gente entrar propriamente no texto, o que me vem à memória quando a gente fala de oração, quando a gente fala de petição, o pedido, súplica, você pode usar palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Mas, quando a gente fala de oração, logo me vem à mente um fato em que nós encontramos nos evangelhos, quando os discípulos de Jesus se aproximam de Jesus e faz o seguinte pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Isso é muito importante, meus queridos irmãos, porque muitas das vezes nós achamos, e eu não sei com que base nós partimos para pensar dessa forma, nós deduzimos que a oração é um esforço descompromissado, que nós podemos, apenas se a gente falar o que tiver no nosso coração, vai agradar a Deus. Tipo assim, eu não sei orar. Alguém chega para você e diz assim, é porque eu não sei orar, e você diz assim, rapaz, é facinho, você diz o que está lá vindo na sua cabeça, e então Deus vai ouvir. O importante é a sinceridade. Não é muitas vezes assim que a gente diz, né, irmãos? Mas foi assim que Jesus disse para os discípulos. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus, dizendo, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus disse assim, fale só você falar o que está no seu coração. Foi isso que Jesus disse? Não. Não foi isso. Se a oração fosse o balbuciar de palavras desconectadas, Jesus não se daria o trabalho de dar aos discípulos um exemplo de como se deve fazer uma oração. Todos nós temos nos evangelhos um mapa de como nós devemos fazer essa oração. Temos por causa de quê? Por causa da pergunta que os discípulos fizeram. Foram os discípulos que se aproximaram de Jesus. E olhe que os discípulos eram judeus, que estavam acostumados a ir ao templo, ouvir o sacerdote fazer todas as liturgias do culto lá judaico. Mas os discípulos, tendo agora Jesus como centro de sua vida, como mestre e senhor de suas vidas, os discípulos se aproximam de Jesus com um pedido espetacular, que não é casual, é muito importante. Ensina-nos a orar. Por que esse pedido é importante? Porque o que tem de mais básico na vida de um cristão se não for oração? Existem coisas que são muito básicas na vida de todo cristão, que é a oração. Mas pasmem vocês, muitos de nós não sabemos orar. Não sabemos orar. Mas não sabemos orar por causa de quê? Porque a gente não sabe gesticular com palavras. Não tem nada a ver com isso. É porque o balbuciar dessas palavras, quando a gente se dobra diante de Deus, é apenas palavras jogadas ao vento. Ela não tem coesão. O que é uma oração, irmãos? Nós aprendemos lá no colégio, né? Lá no colégio, quando a gente está na aula de português, nós aprendemos o que é uma oração. Uma oração é a ligação de palavras, não é isso, irmãos? Não é isso? Vocês me ajudam aí, por favor? É mais ou menos isso, né? Que tem o quê? Verbos, né? Substantivos, adjetivos, não é isso que é a oração? Isso é uma oração. Há sentido, há coesão, há começo, há meio e há um fim. Isso é uma oração. As coisas têm sentidos. Ah, pastor, mas é para Deus. E Deus sabe do que está no coração. Exatamente. É exatamente isso. A gente não encontra esse descompromisso no conteúdo sagrado, quando se fala de oração. Esse jeito de orar, ele está mais para o cristianismo contemporâneo do que para o povo de Deus do Antigo Testamento
e do que a igreja em todas as épocas. A oração sempre foi algo primordial e preocupante de todo cristão. Todo cristão, desde cedo, se preocupou em saber como se aproximar diante de Deus e quais as palavras que deveriam ter em sua mente para que este pudesse orar diante do Senhor. Todo cristão tem essa preocupação. Todo novo convertido que inicia a sua carreira cristã já tem isso em mente, porque a oração é algo basilar. Sem oração o cristão não vive. E quando nós dobramos os nossos joelhos, uma oração é algo feito a Deus, esperando que Ele responda, não é isso, irmão? Eu não acredito que você dobre o seu joelho assim, eu vou dobrar o joelho, mas Deus não vai responder. Vai? A gente não faz isso, né? A gente já ora partindo do pressuposto que Deus vai atender, não é assim? A gente parte desse pressuposto, que Deus vai atender a nossa oração. Mas existem orações que Deus se agrada. Existe oração que Deus não se agrada. Essa daqui Ele se agradou. Pronto, já isso deve nos nortear. Existem orações que não agradam a Deus. E existem orações que agradam a Deus. Pastor, me dê um exemplo de uma oração que agradou o Senhor. Olha que bom, irmãos, nós estamos diante de uma. Então, com base nisso, a gente vai expor todo o nosso sermão nesta noite. Nesse texto aqui que temos diante de nós encontramos um rei que, com base na pregação passada, nós descobrimos que ama o Senhor. E ele, por amar a Deus, ele tem algumas preocupações em seu coração. E este rei, mesmo sendo quem é, ele amava adorar ao Senhor e adorar a Deus com absurda intensidade. Nós aprendemos isso na pregação passada. Só que aqui diante de nós, a gente vai ver a reação de Deus. Deus reagindo a essa adoração a Ele, fazendo uma proposta para Salomão. E aí então que entra a oração de Salomão a Deus. Até agora ninguém vê Salomão orando. Não há oração de Salomão. Antes desse texto não há nenhuma oração de Salomão. Uma coisa era o que Salomão fazia. Queimava os sacrifícios, oferecia sacrifício a Deus. Isso tudo era um ritual. Mas ninguém via nenhuma conversa, nenhum papo de Salomão para com Deus. Deus se apresenta a Salomão e então Salomão começa a conversar com Deus. Como é essa conversa que Salomão tem com Deus? Essa oração, ela se desenrola com base em quê? A gente percebe nitidamente, e aí, vez por outra, a gente vai fazer uma ponte entre essa oração e a oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, tá bom? Vocês se lembram, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Vocês se lembram, né? Essa oração que Jesus deu não é uma oração para ser rezada, repetida, como se a repetição dela fizesse algum efeito. Não, a oração que Jesus Cristo ensinou é um modelo que deve nortear as nossas petições. É um modelo que deve nortear a nossa mente quando iremos nos curvar diante de Deus para ter com Ele uma conversa, para falar com Ele, para orar diante dEle. Jesus deu aquela oração para os discípulos para que eles tivessem essa ideia. Então a gente vai, vez por outra, vai fazer uma ponte entre essas duas orações. Mas como o texto aqui é 1 Reis, a gente vai para o conteúdo desta oração. O que tem nesta oração? Tem um reconhecimento de quem Deus é. A oração de Salomão, meus irmãos, é carregada de elogios a respeito da pessoa de Deus. Isso está claro aqui. Nesta oração, Salomão diz pelo menos 3 coisas a respeito de Deus. E essas 3 coisas não são aleatórias. Elas têm coesão, há sentido nesta oração que ele faz.
A mente de Salomão está interligada com a boca não sai saindo palavras soltas ao vento, não, há uma coesão nas palavras com a mente de Salomão. E a gente percebe nitidamente o que Salomão diz a respeito de Deus no versículo 6. Leia comigo. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso. Isso é interessante, irmãos. Porque Salomão faz questão de frisar que Davi, seu pai, fora um alvo da bondade de Deus. Percebemos desde cedo que o próprio Deus escolheu Davi independente das qualidades que Davi tinha para governar Israel. Vocês se lembram, por exemplo, quando o próprio Deus fala com Samuel para ir à casa de Jessé, o pai de Davi, para de lá sair um rei? Vocês se lembram que quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé apresenta todos os seus filhos, os qualificados para serem ungidos. Desde o mais forte, o mais bonito, o mais capacitado, todas essas qualidades os outros irmãos de Davi tinham. Em detrimento de Davi, não. É interessante que tanto os irmãos de Davi, como o próprio pai, parece que deixa Davi um pouco de escanteio. Quem olhava para Davi nunca imaginaria que Davi um dia sentaria no trono. Ou seja, a escolha de Deus para com Davi não foi uma escolha por mérito. Não há mérito em Davi. Virtudes que o qualificaria para sentar sobre o trono de Israel. Davi foi um alvo da bondade de Deus, e Salomão diz isso bem claro. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi. Tudo o que Davi havia experimentou por causa da bondade de Deus. Isso é interessante, muito interessante, porque é uma das primeiras coisas que vem à mente de Salomão. É a manifestação da bondade de Deus na história do seu pai Davi. É uma das primeiras coisas que vem à mente desse homem. Davi só foi o que foi por causa da bondade de Deus. Logo a gente percebe, meus irmãos, que é exatamente assim que Deus deseja que nos aproximemos dele. Sabemos que tudo o que somos e tudo o que temos é inteiramente por causa da grandiosa bondade de nosso Deus. Antes mesmo de sair qualquer pedido de nossa boca, as nossas mentes deveriam estar cheias, eiradas, enxertadas com tudo isso, com a bondade de Deus, com tudo o que Deus já fez nas nossas vidas, com tanta proteção, com tanto cuidado, com tanto amor, com tanto carinho com que Deus tem nos tratado. Você pode até não ser levado a dizer isso tintim por tintim, mas aqui é um modelo de como nós devemos nos apresentar a Deus, elogiando. Uma oração que é carregada de elogios a Deus. Vejamos lá na oração modelo. O que Cristo diz? Pai nosso, que estais nos céus. Só isso
Já diz muita coisa. Ele está no, ou seja, ele é diferente de nós. Venha a nós o teu reino. Aqui há uma ponte que todos nós devemos aprender. Qualquer pessoa que se aproximasse diante de um rei, a gente vai lendo aqui as literaturas, né, bíblicas, e a gente consegue pincelar alguns momentos de encontro entre um súdito e um rei. E vejam que normalmente quando um súdito se encontra com o rei, como é que o súdito sauda o rei? Ó rei, vive para sempre. Normalmente o súdito, antes de tecer qualquer coisa, ele faz uma dúzia de elogios ao rei. Lembram que Salomão, quando escreve o provérbio, ele vai dizer: quando tu te apresentares diante do rei, que sejam poucas as tuas palavras. Olhe, quando Salomão, posteriormente, com toda a sabedoria que Deus dá a ele, ele diz: quando te apresentares diante de Deus, que sejam poucas tuas palavras. O que ele quer dizer isso? Tenha cuidado no que você vai falar. Muito cuidado, porque você está diante de uma autoridade. Por isso, pincele bem, distribua bem o que você vai falar. Ah, pastor, mas não é assim. É assim sim. Quem foi que lhe ensinou o contrário? Eu não aprendi assim porque você aprendeu errado. Você aprendeu errado. Porque a gente acha, por exemplo, a gente tem aquela noção assim: ah, fulano de tal não canta bem. Mas é para Deus, né? Não é assim que a gente faz? Se for para Deus, tudo bem. Não, não é assim. Nós não cansamos de dizer que Deus merece o melhor. Deus quer que nos esforcemos para aprender o que é correto. Temos que aprender o que é correto. Logo, nas nossas orações, nos nossos encontros que devemos ter diante de Deus, uma das coisas que deve vir primeiramente em nossa mente é a bondade de Deus. E o texto continua dizendo assim, meus irmãos. Volte para o texto e você vai perceber uma outra coisa que Salomão diz a respeito de Deus. Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. A continuação do texto. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. A primeira coisa que Salomão diz a respeito de Deus é que Deus é bom. A segunda coisa que Salomão diz a respeito de Deus é que Deus é alguém que mantém. Não é isso que ele diz? Mantém sua palavra. Essa é a ideia. A palavra-chave aqui nesta frase é o verbo manter. Manter. Tu mantiveste a bondade. Uma coisa é Deus, em certa ocasião, manifestar bondade. Mas Deus não tem a obrigação de estar tratando os seres humanos com bondade o tempo todo. Se Deus fizer isso, não é por obrigação dele, não é porque ele está obrigado a manter bondade. Se Deus fizer isso é por causa de outra coisa, não é porque ele é obrigado, é porque ele é fiel. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos. Deus poderia muito bem ter escolhido Davi, ter ensinado algumas coisas a ele e depois o abandonado. Não, mas não é assim. Deus faz uma aliança perpétua com Davi. Deus faz uma aliança incondicional com Davi. Deus fez essa aliança com Davi. Se você ler os textos de Crônicas, você vai perceber essa aliança que Deus faz com Davi. Eu te escolhi e eu faço uma aliança com você, que sobre o trono de Israel sentará seu filho e nunca mais sairá do trono de Israel um descendente que seja da tua casa. E essa aliança que Deus fez com Davi não foi uma aliança condicional. Não foi. Foi uma aliança incondicional. Incondicional. Logo, a gente aprende aqui, meus irmãos, que Salomão traz à baila aqui na sua oração, não apenas a bondade de Deus, mas também a fidelidade de Deus. Ele
traz sobre a sua mente a verdade que Deus é bom e Deus também é fiel. Deus um dia trata com bondade, e essa bondade vem sendo sempre se revelada, não por causa dos méritos que eu tenho diante de Deus, mas por causa da fidelidade dele. Isso traz uma verdade a nós, que o amor de Deus, ele é um amor incondicional. Ele é um amor leal, irmãos. O amor de Deus, ele é leal e fiel. Os amores que nós temos nesta vida, que apenas são faísca do amor eterno de Deus por nós, um amor que o homem tem para com a mulher, e um amor de uma mulher para com o homem, um amor de um filho para com o pai, o amor de um pai para com o filho, de uma mãe para com o filho, todos esses tipos de amores são belos, são lindos, são elogiáveis, mas são incomparáveis diante do amor de Deus. São faíscas, são nescas, são coisas, são fagulhas daquilo que de fato Deus é. Deus ama de forma leal. E o profeta diz: ainda que o seu pai e a sua mãe venham lhe abandonar, ainda assim eu, o Senhor teu Deus, jamais te abandonarei. Por que Deus faz isso? Por causa de sua bondade? Não, por causa de sua fidelidade. Tendo Deus empenhado sua palavra, não há inferno nenhum que faça Deus mudar o que ele disse. Não tem como. O próprio profeta disse que Deus não é como homem, nem filho do homem para que possa mentir. Havendo Deus falado, Deus cumpre. É isso que está aqui na mente de Salomão, a fidelidade de Deus. Então eu poderia indicar isso a vocês, quando vocês forem orar, antes de dizer qualquer palavra, antes de começar a balbuciar algumas sílabas diante de Deus, reflita, silencie, esvazie, não é esvaziar a mente, né? Porque o cristão não esvazia a mente, nós não fazemos yoga. É yoga? Nós não fazemos essas coisas orientais. Nós não esvaziamos a mente, nós enchemos a mente. Nós esvaziamos do que não presta e enchemos do que presta. Antes de orarmos, a gente tem que encher a nossa mente do que Deus é. Do que Deus é. Ele é bom. Por mais que eu não esteja contemplando a manifestação dessa bondade, Ele é bom. Ele é fiel. Por mais que eu não esteja experimentando a fidelidade de Deus na minha vida, Ele é fiel. Isso tem que vir à minha mente antes de eu dizer qualquer coisa a Ele. Para que quando a minha boca começar a falar, ela vai falar exatamente aquilo que o coração está. Não é isso que o texto diz? A boca fala do que está cheio o coração. Enche sua mente do que Deus é. E depois vá falar com Ele. Deus é fiel. Quando você dobra seu joelho com a sua mente cheia dessas verdades, você não sabe como a sua oração ganhará significado, sentido. Como ela terá peso de verdade. E aí talvez, quando você dizer amém, você terá ouvido da parte de Deus a mesma coisa que o escritor disse a respeito de Salomão. O pedido de Salomão agradou ao Senhor. Se preocupe com isso. Se preocupe com isso, com a fidelidade e a bondade de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus não apenas nos tratou com bondade ao nos criar, Ele não tratou-nos com bondade ao nos manter criados, porque você só está vivo por causa da bondade de Deus. Sabe por que você nasceu? Por causa da bondade de Deus. Você sabe por que você continua vivo? Por causa da bondade de Deus. Isso tudo é bondade. Sabe por que você foi redimido, tirado das trevas e trazido para a luz? Por causa da
bondade. Mas esse Deus, ele vai muito além do que da bondade. Ele vai além da bondade. Ele não apenas nos tratou uma vez com bondade, mas ele empenhou sua palavra a nós, irmãos. Oh, coisa linda. Ele empenhou sua palavra. Ele disse ao seu filho que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Foi ele quem disse aos seus filhos: eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouviram a minha voz, elas virão e acontecerá um só rebanho. Ele empenhou essa palavra, ele empenhou essa palavra. Ele empenhou a palavra dizendo no capítulo 8 de Romanos, pastor, o mesmo texto? É o mesmo texto. Romanos 8, para mim é o texto mais espetacular da Bíblia. Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas, que coisas, pastor? É só você voltar ao versículo 34, você vai ver, né? 35. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada. Em todas essas coisas, nós somos mais do que? Nós somos mais do que? É isso que nós somos. Mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. 38. Pois eu estou convencido. De que, Paulo, que você está convencido? De que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que é isso, irmãos? Por que essas coisas não são capazes? Por que elas não são capazes de nos separar? Por causa da fidelidade de Deus. O que foi que Paulo disse escrevendo a Timóteo? Que se nós fôssemos infiéis, Deus também seria infiel. É isso que o texto diz? Não, que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus não está atrelada à nossa fidelidade. Ele é leal, tendo empenhado a sua palavra, Ele vai até o fim. Por que muitas vezes, quando nós estivermos orando, sai mais murmuração do que uma oração? Porque nossa mente está eirada de qualquer outra coisa que não seja os atributos de Deus. Pense primeiro em quem Deus é. Raciocine primeiro na beleza de Deus, na santidade de Deus, no amor de Deus, na dimensão, na profundidade do amor de Deus, da misericórdia, justiça, retidão, bondade. Pense em todos os atributos de Deus. Comece a encher sua mente de todas essas coisas. Depois, você dobra seu joelho e vai orar. Vai orar. Mas aí vai ganhar muito tempo. Será melhor você... Será que essa oração que Salomão teve custou muito? Custou muito tempo, irmão, essa oração que Salomão teve? Não. Eu acho que deve ter demorado ali uns 2 minutos. É melhor você orar pouco, mas orar com peso, do que orar muito e não servir para nada. Você passou 1 hora, 2 horas orando, não serviu para nada. Nada. Uma oração completamente dissociada de verdades. Uma mente completamente divorciada da verdade de quem Deus é. Não agradará a Deus. Essa oração nem passará no céu, não chegará ao trono de Deus, não será filtrada, jamais será atendida por Deus, porque é uma oração egoísta. É isso que Tiago vai dizer. Vocês não têm porque vocês não pedem, e quando vocês pedem para gastar os seus próprios interesses. As orações de vocês são produzidas de um coração egoísta. É isso que Tiago diz lá em Tiago capítulo 4. Então pense nisso, irmãos. Outra coisa que Salomão diz a respeito de Deus é que Deus é o seu Deus. Olha o que ele diz.
versículo de número 7. Volte lá para o texto, por favor. O texto. Eu disse que Salomão disse pelo menos 3 coisas a respeito de Deus. Ele disse que Deus é bom. Ele diz que Deus é fiel porque mantém. E ele diz que Deus é o seu Deus. Olha o versículo 7. Agora, Senhor, meu Deus. Isso pode parecer, isso aqui pode parecer irrisório, mas não é. Não é irrisório. Pense comigo, meus irmãos, que normalmente, quando os judeus iriam se referir a Deus, primeiro, eles evitavam usar uma palavra do tetragrama que era Deus. Eles evitavam falar de Deus dessa forma. Segundo, eles evitavam chamar Deus de Pai. Não havia essa possibilidade dos judeus fazer isso. Havia uma reverência muito grande dos judeus para com Deus, como se eles enxergassem Deus como muito distante deles. Mas vejam, meus irmãos, que apesar dessa ideia estar na cabeça dos judeus, alguns judeus tiveram o privilégio de, ao seu nome, estar atrelado o nome de Deus. Por exemplo, a gente vê o Deus de Abraão. A gente vê isso, sim ou não? O Deus de Isaac, vê isso, sim ou não? O Deus de Jacó. O Deus de Davi, a gente vê isso na Bíblia. O Deus de Moisés. A gente contempla essas mensagens que o texto deixa transparecer para nós como alguém que de alguma forma teve seu nome atrelado ao próprio nome de Deus. É alguém que traz Deus para si. Ele não vive apenas servindo a Deus com base na experiência de outro. Por exemplo, Abraão foi alguém que ouviu a voz de Deus e dizendo: sai de tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar onde eu te mostrarei. E então, a partir dali, todos os seus descendentes serviram a Deus com base nessa promessa. Não necessariamente os seus descendentes, eles tiveram a experiência de Abraão, mas eles creram naquilo que Deus havia falado para Abraão. Uma coisa é a experiência de Abraão. Uma outra coisa é a experiência de todos os outros descendentes. Eles são crentes, eles servem ao mesmo Deus, mas a intimidade é diferente. O contato é diferente. Vejam que aqui Salomão não se refere a Deus como o Deus de seu pai. Ele não se refere a Deus como o Deus de Abraão, como o Deus de Isaac, como o Deus de Jacó. Mas ele chama Deus de meu Deus. Meu Deus. Não é o Deus de meu pai. Não, é meu Deus. Ele toma, eu vou falar essa palavra, né? Ele toma posse da ideia de que Deus não é apenas o Deus de Abraão, de que Deus não é apenas o Deus de Isaac, Deus não é apenas o Deus de Jacó, Deus não é apenas o Deus de Davi, mas Deus também é dele. Ele fala que Deus é bom, que Deus é fiel e que ele tem aliança com Deus. Quando ele diz, meu Deus, o que ele está querendo dizer é, eu estou atrelado a esta aliança. O Senhor tem contato comigo e eu tenho contato contigo. O Senhor promete ser o meu Deus, guiar os meus passos e eu resolvo caminhar em tua palavra. Isso é uma aliança. Ele entra em aliança com Deus. O nome disso é o que, irmão? Quando você tem uma aliança com alguém, você tem um compromisso, um relacionamento. Existe aliança sem relacionamento? Não há. O nome disso é relacionamento. O que me faz entender que as experiências que Davi havia tido com Deus neste momento só serviam para engrossar as histórias bíblicas na cabeça de Salomão. Todas as histórias que Davi havia experimentado com relação a Deus, elas eram importantes. Elas ajudavam a Salomão
Mas agora, Salomão não tem contato com Deus como se fosse o Deus de seu pai. Não, Salomão agora tem um compromisso com o próprio Deus dele. É dele, Deus é dele, pessoalmente dele. Como é que a gente ora sem isso, irmãos? Como é que dá para orar sem ter isso em mente? Como é que um crente consegue se aproximar de Deus sem trazer isso à sua mente? De quem que ele está se aproximando? Lembra da oração que Jesus disse? Quando vocês forem orar, orem assim. Não é? Pai nosso. Pai nosso. Não é Pai, é dele. Pai nosso. E Paulo disse que o Espírito Santo que está em nós, isso é um texto tremendo. O Espírito Santo que está em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis, testificando com o nosso espírito que nós somos filhos. Filhos. E eu acho impressionante que, infelizmente, muitas pessoas, quando eles vão orar, eles até chamam Deus de Pai. Ô Pai, Pai amado, Pai do céu. Até as palavras, elas até estão certas. Mas parece que as palavras não estão interligadas com a mente. Palavras dissociadas da mente, elas não significam nada. Nada. Deus não quer ser chamado por você como o Deus de Abraão, como o Deus de Isaac, como o Deus de Jacó. Tudo isso é história, amém? A história tem o seu devido lugar e a sua devida importância, mas tudo isso ficou na história. Deus não é apenas o Deus dos nossos antepassados, dos nossos pais da fé, dos nossos irmãos da fé. Deus é o nosso Deus. Nosso Deus. Ah, se você soubesse da importância dessa verdade. Deus é o seu Deus. Muitas pessoas escolheram deuses para si, mas nós temos o Deus Criador dos céus e da terra. Vocês têm o Deus Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas para a glória do seu nome. Vocês têm um Deus que antes mesmo de vocês falarem, Ele já sabe o que vocês vão falar. Ele não está interessado no balbuciar de muitas palavras. Ele está interessado que você compreenda de fato quem Ele é. Compreenda quem Ele é. E depois de compreender quem Ele é, traga isso para a conversa com Ele. Aí a conversa ganhará peso. Aí a conversa ganhará sentido. Quando você chamá-lo de pai, essa forma de chamá-lo de pai tem sentido. Tem sentido. Não é apenas pai por pai. Mas você sabe, nas palavras de Jesus, que diz: Senhora, se vocês têm os pais da terra, que quando os seus filhos pedem coisas a Ele, Ele dá as coisas que vocês querem. Quando os filhos pedem pão, os pais não dão pedra. Quando pede ovo, não dá cobra, dá ovo. Se vocês, que são pais maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais ao vosso Pai Celestial não vos dará aquilo que vocês precisam. Meu Deus, que verdade preciosa! Quando todas essas coisas não estão na nossa mente, a oração passa a ser cansativa, irmão. Que coisa mais cansativa é a oração sem essas verdades? Chata! É por isso, eu não consigo orar 2 minutos. É claro que você não consegue orar. É claro, isso é evidente que você não consegue orar. É chato isso aí. Aliás, se você estivesse conversando comigo dessa mesma forma, eu diria: pelo amor de Deus, vai embora. Não dá para ter essa conversa.
Você não aguenta. Imagina a paciência de Deus, né, irmão? Só Deus mesmo para ter muita paciência para nos ouvir. É verdade, Ele é paciente. Aliás, 90% das nossas orações, nós deveriam ser exterminadas na mesma hora que a gente dobra o joelho. Só a paciência dele. Ele é bom, Ele é fiel, aí Ele também é paciente, aí é paciente. Mas pelo amor de Deus, não vai se segurar nessa paciência e não vai aprender. Vai aprender. Antes de orar, carregue sua mente dessas coisas. Salomão, quando foi orar diante de Deus, trouxe à baila a verdade de quem Deus é. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é Deus dele. Deus é o seu Deus. Compromisso com Ele. Amém, irmãos? Vamos caminhar por versículo 5. E a gente vai aprendendo aqui algumas coisas. A outra coisa que Davi faz, além de reconhecer quem Deus é, Davi reconhece o seu real estado. Olha só isso aqui. Porque depois que a gente reconhece quem Deus é, irmãos, não sobra mais nada. Não sobra mais nada. Olha, muitas vezes eu faço essa comparação. Sabe, às vezes você está numa estrada muito, muito grande, muito longa. E aí você lá no horizonte vê uma montanha. E aquela montanha é bem pequenininha, você enxerga lá no final do horizonte, final da estrada. E você vê, que montanha pequena. Chegar naquela montanha, eu vou dar um pulo, vou passar por ela. Pequenininha. Aí você vai andando. A montanha não cresceu. Aí você vai andando. E a montanha vai ficando maior. E você vai, meu Deus, a montanha está crescendo. Ela não está crescendo. Mas parece que ela vai crescendo e você vai diminuindo. Essa é a ideia, irmãos. Essa é exatamente a ideia da oração. Se você for dobrar seus joelhos, antes mesmo de refletir em quem Deus é, na oração o que você vai revelar é apenas suas vontades, seus desejos e seu egoísmo. Porque só o que vai aparecer é seu altruísmo. Só isso. Mas depois de você carregar sua mente de quem Deus é, quando você for olhar para você, meu irmão, aí você vai dizer a mesma coisa que Salomão disse aqui. Sua oração aqui não é apenas carregada de fatos passados, mas é também carregada de fatos presentes a respeito do real estado de Salomão. Olha o que Salomão diz, no versículo de número 6 ainda. Não, versículo 7, por favor. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar. Vocês perceberam quantas vezes a palavra servo aparece em 2 versículos? 3 vezes. Olha como é que ele se refere a ele. Olha. Vamos ler. 3. Fizeste o teu servo. Versículo 8. Teu servo. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo. Quem é que está falando aqui? Quem é que está orando? Quem é, irmãos? Quem está orando é um rei. Não é um Zé Ninguém. Quem está orando é alguém que acabara de ser entronizado sobre o trono. Todas as glórias, toda a pomposidade que é peculiar a um rei, ele tinha experimentado. Milhares e milhares de israelitas servindo a ele. Todas as riquezas estavam debaixo do poder de Salomão. Salomão tinha o poder de dizer que alguém viva e alguém viver. Tinha o poder de dizer que alguém morra e alguém morrer. A gente já aprendeu isso em versículos passados. O poder estava sobre a mão de Salomão. Mas veja como é que ele se refere a Deus. Aliás, veja como ele se refere a ele quando ele está diante de Deus. Teu servo, teu servo, teu servo.
Meus irmãos, Salomão conhece muito bem qual é o seu lugar no reino. Ele está ciente de que ele é apenas um homem que está sentado num trono físico. Só isso. Mas o lugar dele no reino é o lugar de servo. Teu servo. Sou um mero serviçal em prol do reino. Um servo, meus irmãos, não faz a sua própria vontade. Nós já aprendemos desde cedo que o servo busca sempre agradar o seu Senhor. Um servo não procura seus próprios interesses. Um servo não procura realizar sua própria vontade. Um servo procura agradar seu Senhor. Um servo procura fazer com que os planos e os projetos do seu Senhor sejam realizados. Essa é a vontade do servo. Esse é o interesse do servo. Por que lá na oração modelo, Jesus Cristo disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o meu reino. É assim? É assim, irmão? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Percebe isso, irmão? Qual é a ideia? Um servo está ciente de que sua vontade na oração deve estar completamente atrelada à vontade de seu rei. Por que você vai pedir alguma coisa? Está atrelada à vontade do seu rei? Sua vontade é a vontade de seu rei. Conheça qual é o seu lugar na oração. Reconheça qual é o seu lugar. Não é um lugar de mandatário. A teologia da prosperidade é que muitas vezes ela ensina os seus fiéis a entender que esses fiéis devem colocar Deus na parede, segurá-lo no colarinho. As palavras hoje estão muito complicadas. Segurá-lo no pescoço e dizer: eu quero me dar o que é meu. O que é teu? Coitado. O que é teu? O que é teu, irmão? O que é teu? Teu é o corar de vergonha. Teu é o desprezo. Teu, o salário do pecado é você peca. Teu é a morte. Tudo que vem posterior é bondade. É misericórdia, é amor, é graça. Não é teu por direito, é por causa de Cristo. Se é teu, é por causa de Cristo. Nós não chegamos aos pés do Senhor exigindo que Ele dê alguma coisa para nós. Não, que é meu. Coitado, não é assim. Teu servo, tua serva, ousa chegar diante de ti. Não era assim que as servas de Deus diziam para o Senhor? Não era assim que os servos de Deus do passado se aproximavam do Senhor? Teu servo, humilhada diante de tua presença, aproxima-se do Senhor. Meus irmãos, é assim que nós somos. Esse é o nosso estado, esse é o nosso lugar. Nós não somos reis, fazendo e procurando a nossa própria vontade. Deus nos deu oração, que é um meio de conversar com Ele, para que através dessa conversa, nós pudéssemos confiar nele. Mas não é para estar exigindo a Ele. Oração não é lugar de estar exigindo absolutamente nada. Porque a oração é um lugar em que nós nos apresentamos como servo. Um servo estende a mão. É isso que nós somos. Se aproxime de Deus dessa forma que sim, aí sim você terá o seu lugar no reino, né, irmãos? Continuemos o texto para terminar, irmãos. Estou prosseguindo. Outra coisa que Salomão manifesta aqui, olha o que ele diz na sequência do texto. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei nem o que fazer. Ele não sabia o que fazer, irmãos?
Vocês lêem, é só ler os versículos, os capítulos 2, o capítulo 1. Vocês viram que foi aqui, né? Ele lidou com Joabe, lidou com Simei. Vocês já viram tudo isso, né? Ele já se revelou como um grande estadista e alguém que sabe fazer as coisas. Mas veja como é que ele se apresenta diante de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele não é nada. Que as atitudes que ele vai tomar no reino é atitudes que devem honrar a Deus, não a ele. Que Deus cresça e que ele diminua. Salomão se apresenta diante de Deus como alguém totalmente dependente. É isso que ele é. Quando ele diz, Senhor, eu não passo de um jovem. Eu não sei o que fazer. O que ele está dizendo é, eu sou como uma criança que precisa ser guiado por um pai. Não é assim que uma criança é? Você não deixa uma criança solta no meio da avenida, deixa? Ela não sabe fazer as coisas. Uma criança não sai da sua barriga e você, tá aí, ó, tá aí o leite, a água, tá ali o fogão. Agora eu vou pro shopping passear. Quando tu tiver fome, tu vai lá, faz o teu leite e bebe. É assim que a gente faz? Por que a gente não faz isso? Porque a criança é dependente. A criança é totalmente dependente. Se ela não tiver o pai, ela vai morrer. Ela vai morrer. É isso que Salomão está dizendo para Deus. Senhor, eu sou totalmente dependente de ti. Se eu for para a direita, eu dependo de ti. Se eu for para a esquerda, eu também dependo de ti. Todas as minhas atitudes, elas devem partir de ti, porque eu não sei o que fazer. É o Senhor quem tem que me orientar. Isso é humildade, irmãos. Ora, oração é isso, irmão. Quer aprender a orar? Está aqui a oração de um homem que soube orar. Totalmente dependente do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, por favor. Mateus capítulo 18. Olha o que Jesus Cristo diz. Mateus capítulo 18. Já abri, bem rapidinho. Espada para o ar. Mateus capítulo 18, versículo de número 2. Mateus capítulo 18, versículo 2. Chamando uma criança. Versículo 1. Lê todo o contexto. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como? Jamais entrarão no reino dos... Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos... Qual era a característica da criança que Jesus estava mostrando aqui? Qual é, irmão? Por favor, me ajude aí. Humildade. É a característica da humildade que é peculiar na criança, que Jesus está pincelando, dizendo: se vocês não se tornarem como uma criança, que é completamente dependente de seu pai, se vocês não forem totalmente dependentes de Deus, vocês não entrarão no reino dos céus. Isso é sério, irmãos. Muito sério. Porque Jesus nos chama para viver uma vida de total dependência dele. Total dependência dele. Quem ora, reconhece que é totalmente dependente de Deus. Quem ora, está colocando todas as suas lamúrias, todas as suas súplicas, todas as suas causas nas mãos de Deus, porque sabe que é totalmente dependente de Deus. Quem ora, não ora para depois se levantar, tomar as rédeas e fazer sua vontade. Quem ora, entrega, e depois de entregar, entregue. Porque não sou eu que vou fazer. Quem é? Deus. Seja dependente. Tenha essa atitude de dependência. Amém, irmãos? Amém?
Então aqui nós encerramos dizendo, vamos repetir para vocês. A característica da oração de Salomão é muito interessante porque ela nos ajuda a entender como nós devemos nos aproximar diante de Deus em oração. Nós não devemos ser displicentes, negligentes, alheios, quando estivermos orando a Deus. Nossa mente deve estar cheia de alguma coisa. E do que é? Ela deve estar cheia do que Deus é. E aí eu peço a você, para você vasculhar as Sagradas Escrituras, porque há uma imensidão dos atributos de Deus. Lá você aprende que Deus é fiel, amoroso, bondoso, justo, reto, grandioso, glorioso, majestoso. Encha sua mente dessas coisas. Após encher sua mente dessas verdades, dobre seu joelho ou não, sentado, em pé, deitado, andando, seja lá como for, se aproxime dele como servo, conhecendo o seu lugar, dizendo, a única coisa que eu sou é totalmente dependente de ti. Aí depois você diga, Senhor, me dá isso. Eu não estou dando uma fórmula para você não, viu, irmão? Aqui não é uma fórmula. Eu aprendi, agora vou barganhar com Deus. Aí depois, pum. Não é a fórmula. Mas é a métrica. É como as coisas devem ser processadas. Depois que se fizer isso, e se partiu com sinceridade, se seu coração foi sincero, se houve verdade em tudo que você disse, se sua mente está casada com sua boca, sabe o que vai acontecer? Os céus dirão amém.